Médio centro, protege a bola de modo a manter os adversários longe, dinâmico e com boa finalização. Alto, magro, negro, longilíneo e de passadas largas. Com boa chegada na área, formou um dos meio-campos mais históricos do Clube de Regatas Flamengo. Eu poderia facilmente estar descrevendo Gerson, mas eu estou falando de um outro jogador que, de tanta similaridade, até as iniciais são iguais. GER, mas não é de Gerson, é de Geraldo. Geraldo foi um meia que jogou no Flamengo e na seleção brasileira na década de 70, tido por muitos, inclusive pelo próprio Zico, como um dos futuros melhores jogadores da posição. Geraldo acabou por morrer tragicamente por um choque anafilático após receber uma anestesia para um procedimento simples de retirada das amígdalas. Geraldo e Gerson têm muito em comum, a gente vai ver nesse vídeo a similaridade quase que irônica de dois jogadores tão parecidos contextualmente e em característica, porém tão distantes no tempo. É bem verdade que, apesar das similaridades, o Geraldo jogava mais avançado no campo, e por isso chegava mais vezes na área do que aquilo que o Gerson chega. Como, por exemplo, nessa assistência contra o Vasco, nesse Flamengo e Vasco, que, vale salientar, é o maior registro de público da história do Maracanã, segundo as minhas pesquisas, 174.770 torcedores, ou também nesse outro gol, em que ele faz um domínio orientado do pé esquerdo para o pé direito e finaliza com bastante violência. Apesar disso ser um fato, a gente não pode esquecer que o Gerson só se transformou nessa espécie de segundo volante, o que faz com que ele chegue menos à frente, com que ele chegue menos na área, com o Jorge Jesus. Inclusive, assim que ele chega no Flamengo e em alguns outros jogos específicos, ele jogou mais avançado, o que deu a ele mais possibilidade de realizar esse tal desmarque de ruptura, ou aquilo que a gente pode chamar de infiltração, ou seja, chegar na área. Como a gente viu nesse gol contra o Independente Del Valle, ou também nesse outro gol contra o próprio clube que o revelou, o Fluminense. Pegou no calcanhar, Gabigol na sequência, Renier, deu certo, ele ajeita, para, prende, faz o toque, Gerson puxou para a esquerda, que a boa bateu, gol! Outro aspecto que chama atenção nas similaridades é a forma parecida como conduzem a bola e a aparente tranquilidade nessa condução da bola, mesmo se pressionado. Além do passe, do domínio, da finalização, do jogar de cabeça em pé, o Gerson e o Geraldo, eles têm realmente muito em comum essa situação do controle da bola. Também é verdade que o Geraldo é um destro que usa bem a sua ambidestria, ou seja, a sua capacidade de jogar funcionalmente com os dois pés. O Gerson é mais um canhoto, mas a forma como progride no terreno de jogo, com o controle da bola, como eu falei anteriormente, é espantoso. É de fato o presente imitando o passado. E esse fato de controlar a bola com muita tranquilidade deu ao Geraldo um apelido curioso, o assoviador. Era tanta tranquilidade no controle da bola, era tanta tranquilidade jogando futebol mesmo no Maracanã lotado, que ele chegava a cantarolar, a assoviar, muitas vezes nos momentos que ele tinha a bola, o que gerou para ele o seu apelido, o assoviador. Esse aspecto, para o historiador Luiz Antônio Simas, o fazia um característico meio-campo brasileiro. Certa vez ele disse, abre aspas, esse hábito de jogar assoviando deu ao Geraldo a fama de irresponsável, irreverente, descompromissado e outras baboseiras do gênero. Queriam que o Geraldo, cria do Flamengo, se comportasse como um respeitável centro-médio europeu. Mas esqueceram eles que o Geraldo era brasileiro. E o Geraldo não era brasileiro somente nessa característica. Ele também era brasileiro no sentido de querer estar próximo do centro de jogo, jogar associado, gostava da tabela. Tal qual, adivinha quem? E por falar em médio centro europeu, muita gente fala que o Gerson não jogou na Roma ou na Fiorentina. Isso é mentira, jogou sim e jogou com frequência, mas de fato não atingiu a expectativa que a mídia deu a ele quando saiu do Brasil. E fica a questão, será que o mesmo teria acontecido a Geraldo? E será que ocorreu dessa forma com o Gerson por ser, entre aspas, brasileiro demais? O fato é que, enquanto brasileiro, o Geraldo jogou a Copa América de 1975 com a seleção brasileira e o Gerson tem cada vez mais merecido ser convocado para a seleção, apesar de jogar numa posição de extrema competitividade. Se calhar do Gerson ser convocado para a próxima Copa América de 2021, veremos mais uma vez o presente imitando o passado e, de certa forma, eu gosto de pensar
corrigindo a injustiça que foi perder o Geraldo tão cedo. Vida longa ao Gerson. Bom, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês e até a próxima.